E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Por aqui tudo na paz. Para vocês que não me conhecem ainda, meu nome é Alberto Rocha, eu sou um fotógrafo profissional que mora aqui na Irlanda e eu viajo o mundo conhecendo países lindos, fantásticos, como esse aqui de cima, a Islândia. E eu voltei de lá recentemente, depois de fazer uma expedição fotográfica por 10 dias de lá. E muitos de vocês deixaram os comentários nos vídeos me perguntando quais os equipamentos que eu levei para lá. E eu hoje não vou falar somente dos equipamentos, claro que o equipamento é o vídeo principal de hoje, mas eu quero falar um pouquinho do lado emocional dessa minha viagem para a Islândia, que foi muito importante para mim, beleza? Como eu disse no meu primeiro episódio, ir para a Islândia foi um sonho. Essa expedição foi algo muito bem planejado e muito sonhado também. Então os primeiros dias, as primeiras horas, foi uma avalanche de emoções. Eu ainda não acreditava que eu estava ali e eu ainda estava um pouco no automático. Eu estava fazendo as coisas um pouco no automático. E ao mesmo tempo, eu não estava me permitindo de estar ali, né? Porque eu sei o quanto que é difícil para algumas pessoas poder participar de uma expedição dessa, de estar numa posição, de poder estar ali, de poder estar vivenciando aquilo ali. E por todas as coisas que eu passei na minha vida, e acaba que a gente, enquanto ser humano, a gente tem uns momentos de autossabotagem das nossas conquistas, dos nossos potenciais. E os primeiros dias ali, eu digo no primeiro dia mais exato, eu estava muito naquele molde de autossabotagem, sabe? Mas conforme o tempo foi passando, conforme eu fui analisando tudo que foi acontecendo, e principalmente no primeiro episódio, quando eu estava na balsa atravessando, que eu gravei e falei um pouco sobre isso, fui refletindo dentro da balsa, tudo que estava acontecendo. E eu fui absorvendo e eu fui deixando aquelas amarras saírem de mim para eu poder curtir essa expedição, para eu poder curtir esse momento e estar ali com vocês. Então, para vocês que assistiram do primeiro episódio ao 9º episódio, que deixaram um like, que deixaram um comentário, muito obrigado. E muito obrigado também para vocês que comentaram e me pediram para poder fazer esse vídeo mostrando os equipamentos que eu levei para a Islândia, que foi muito legal, foi muito bacana e muito pesado também. Então, como foi a minha primeira vez indo nesse tipo de expedição tão longa, 10 dias, eu levei muito equipamento desnecessário. Chegando lá, no meu primeiro dia, ainda no hotel, conversando com os outros participantes que já foram em outras expedições longas também, acabou que eu reduzi o equipamento que eu ia levar na minha mochila principal, na mochila que ia estar comigo o tempo todo, durante as caminhadas, durante as expedições, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o equipamento que eu levei efetivamente na minha mochila e vamos começar mostrando a mochila, que é o melhor. Vambora? Então, essa é a mochila que eu levei. Ela é uma mochila de 35 quilos, é uma Shimoda. Infelizmente, eu acho que no Brasil ainda não entregam essa mochila, não vende essa mochila, você tem que comprar fora do Brasil e importar para o Brasil. Mas é uma mochila fantástica, é uma mochila fabricada no Japão, é uma mochila ecologicamente correta, dizem, e é uma mochila feita para fotógrafos, feita para aventuras. É uma mochila que tem uma resistência à água muito grande e tem vários bolsos fantásticos que a gente consegue distribuir todo o equipamento por aqui de forma organizada. Então, tem bolsa aqui na frente, tem bolsa aqui, bolsas laterais, onde você coloca o tripé, onde você pode colocar o tripé por aqui, pode colocar uma garrafa d'água, o que for. E aqui atrás, deixa eu virar, deixa eu me aparecer aqui, senão vocês não vão me ver. É onde que efetivamente a gente coloca, aqui, os equipamentos. O que está aqui dentro? Eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei aqui dentro, mas o que está aqui dentro também, o meu laptop que eu levei, o meu Mac que eu levei, e que foi muito importante, que eu utilizei em alguns dias onde a gente acampou em que o camping não tinha eletricidade, ou os outlets, né, as tomadas eram poucas, eu utilizei esse laptop como um banco de bateria mesmo para carregar a minha câmera, e carregar o Pocket, e carregar o microfone, e carregar outros equipamentos que eu tinha aqui. Mas enfim, deixando a mochila de lado,
porque depois eu faço um outro vídeo somente sobre a mochila, dá um vídeo inteiro somente essa mochila é muito bacana, muito legal mesmo. Vamos seguir no que é importante também, que são a câmera, as lentes. Então eu levei uma câmera, que é a minha Canon EOS R5, claro que eu tenho o L-bracket nela, para poder tanto fazer a foto na horizontal ou na vertical, sem eu ter que mexer no tripé, na cabeça do tripé. Então a R5. E levei duas lentes, certo? Eu levei a 15-35, uma grande angular. Essa aqui é uma RF 15-35, da linha R da Canon. Ela é uma f2.8, uma lente fantástica. 95%, quase 95% das fotos que eu fiz na expedição, eu utilizei somente essa lente. É muito mais fácil de conseguir fazer essa transmissão da imagem, né, de transformar o que a gente está vendo ali numa fotografia, numa grande angular. E mesmo assim, em alguns locais, eu tive que fazer panoramas, como essas aqui. É uma lente linda, é uma lente com a qualidade muito alta. Essa aqui é meu xodó, sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma 24-70 da linha R também, que eu não levei. Eu decidi levar duas lentes para essa expedição. A 15-35, uma grande angular, e essa daqui, a 70-200 da Sigma. Essa aqui é uma f2.8 também, da Sigma, uma lente muito boa. Uma lente muito utilizada em fotografias de esporte também, que ela é uma lente muito rápida, o foco dela é muito rápido, muito fantástico, e só que porém, essa é uma lente pesada. Essa lente deve pesar em torno de 1,5 kg, mais ou menos, 1,6 kg. É uma lente bem pesada. Onde que eu utilizei essa lente? Na fotografia dos puffins. Claro, não poderia chegar muito próximo a eles, para respeitar o animal também, então eu utilizava essa lente aqui. E às vezes alguma fotografia de longe. Vou compartilhar uma aqui com vocês também, porque eu tive que utilizar um zoom, que eu acho que o enquadramento ficou muito melhor do que se eu estivesse utilizando uma grande angular. E o legal dessa fotografia que eu vou mostrar aqui agora é que ela me lembra muito He-Man, lembra de Eternia? Que tem aquele tom meio magenta, meio esverdeado, Eternia. Me lembra muito Eternia, mas eu não precisei fazer muita edição, era a cor do local, a cor do momento, a cor do pôr do sol. Lindo, lindo. Aquele primeiro dia foi fantástico. E esse pôr do sol aqui, olha essa foto aí, é minha foto favorita. Então, dando sequência na parte de câmeras, eu levei o Pocket. Esse que eu estou utilizando aqui agora para poder gravar esse vídeo aqui em casa. Gravei muito lá fora com ele, fiz bastante vlog com ele e hoje eu estou botando ele à prova, gravando de casa. E deixa o comentário de vocês aqui embaixo e me fala se vocês gostaram da qualidade da imagem desse Pocket. E confesso que eu fiz alguns B-rolls com o Pocket também, como esses B-rolls aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o suporte do Pocket nessa expedição foi muito essencial. Porque, é claro, eu tinha o tempo todo a câmera montada na lente principal, que era essa daqui, e configurada para poder fazer a fotografia. É claro, se eu mexesse um botão aqui, eu mudava a configuração e conseguia gravar. Porém, eu não tinha um gimbal para essa câmera. Então, por mais que tenha estabilização no corpo da câmera, e tem estabilização na lente, não fica do mesmo jeito que seria se eu tivesse com gimbal. Então eu utilizei o Pocket para poder me dar esse suporte de imagens. E vou te falar, foi a primeira vez que eu utilizei o Pocket e eu fiquei encantado com a qualidade de imagem desse Pocket, por tamanhozinho que é isso. Então galera, vocês que estão começando com o vídeo, vocês que já estão aí, os meus amigos que já estão na internet fazendo vídeo, outros youtubers também, fotógrafos, eu indico demais o Pocket para poder ser essa câmera de suporte na hora de fazer um vlog, na hora de fazer um B-roll. É muito legal, funciona demais. Agora, dando ainda sequência na parte de vídeo, vem o menino dos meus olhos. Foi a primeira vez que eu utilizei ele, assim como o Pocket,
Foram duas coisas, o Pocket e esse menino aqui, que eu utilizei e eu fiquei encantado. Eu fiz o unboxing dele aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, vão lá, curtam esse unboxing, assistam esse unboxing e curtam também. DJI Mavic 3, o menino dos olhos. Tá aqui. Esse drone é fantástico. Pessoal, a Islândia é um país que venta muito, assim como aqui na Irlanda. Se eu não tivesse levado esse drone aqui, tivesse levado um drone um pouco mais leve, eu não teria conseguido fazer as imagens que eu fiz lá. Os dias que eu estava lá, como vocês viram, principalmente um dos dias, o penúltimo dia da expedição, o episódio 8, estava ventando muito. Em outros dias também ventou bastante, eu não teria conseguido fazer nenhuma filmagem de drone se fosse um drone mais leve. Tinha um outro participante que ele levou um outro drone mais leve do que esse aqui, e ele não conseguia ficar muito tempo voando, explorando possibilidades e composições de vídeo com o drone. Então ele ia, subia, filmava um pouco, descia, então ele não conseguiu gerar uma grande quantidade de imagens com o drone. Então eu fiquei encantado com esse drone aqui, não só pela duração da bateria dele, pela capacidade de voar contra ventos de 60 km por hora, 50 km por hora, mas principalmente pela qualidade de imagem dele. Olha essa imagem que eu fiz aqui no meu primeiro dia desse pôr do sol. Outra coisa fantástica dele é o tracking mode dele. Ele conseguiu acompanhar a van muito bem. Eu estava dentro da van nessa imagem aqui, controlando ele. No primeiro momento eu fiz o tracking, no segundo momento eu fiz ele todo manual, acompanhei a van completamente no manual. A van é 50, 60 km por hora, 65 às vezes. Às vezes a van chegou a 70 e ele ali, brigando, voando rápido, acompanhando a van. Foi mágico, recomendo demais. Eu sei, é caro, mas entrega o que promete. Outra coisa muito importante, tanto para o drone, quanto para o Pocket, quanto para a câmera e as lentes, foram os filtros que eu levei. Então para o drone eu levei os filtros da Freewell, muito bacana, muito interessante, ele já vem com polarizador nele. Não utilizei o tempo todo. E por que eu não utilizei o tempo todo? Porque como o Pocket estava fazendo a função de realmente estar no meu bolso, e para que eu pudesse sacar ele o tempo todo, para poder fazer um B-roll, para poder fazer uma imagem mais rápida, eu não poderia estar com o filtro. O filtro teria, porque senão ele não consegue fechar. Então eu teria que tirar o filtro, abrir, ligar o Pocket, colocar o filtro, é um filtro magnético, e se eu perder o tempo, ia perder o momento. Então, em alguns momentos sim, eu utilizei o filtro, em outros momentos não. Eu vou dizer que eu utilizei esse filtro em torno de 40% dos vídeos, 30% a 40%. O restante eu utilizei sem filtro. Mas assim, quando você tem tempo para gravar, quando você tem algo que realmente utiliza a função Pocket, é muito bacana, vale a pena demais. Dando sequência nos filtros, eu levei o filtro do drone, da DJI, o próprio que a própria DJI fornece. Eu utilizei ele como o drone, a gente conseguia planejar mais o voo, ter um entendimento melhor de luz, então deu para eu planejar mais, deu para eu trocar os filtros de acordo e utilizar os filtros de acordo com a cena, com o local. É claro, tiveram alguns momentos também que eu não utilizei o filtro, porque eu precisava subir o drone rápido, não dava para eu analisar a luz, a cena, identificar, assim, em questões de 2, 3 segundos, o que eu precisava de luz ali, utilizar para poder fazer a troca desse filtro. Então eu já subia com o drone rapidamente e fazia a captura de imagem, mas eu levei, muito importante, vale a pena demais, principalmente se você quer passar um aspecto cinemático para a imagem. Funciona demais. É muito bom esses filtros aqui. Recentemente, uma empresa, que é a K&F, entrou em contato comigo, eles me enviaram um filtro do Mavic 3 e eu vou fazer um review aqui no canal desses filtros da K&F em breve. Acompanhe lá no meu Instagram. Eu vou fazer um videozinho mais curtinho mostrando esse filtro da K&F e eu vou comparar com o filtro original da DJI. Acompanhe por lá e acompanhe aqui no canal também, que eu vou lançar o vídeo completo aqui, beleza? Agora, os filtros mais importantes. Tem até a história engraçada, no início meio trágica, mas engraçada. Eu levei os filtros da Nice, certo? Então,
Um barulhinho que legal. São uns filtros quadrados, tem aqui os NDs, eu levei um ND de 3 stops, um ND de 6, um ND de 10, esse aqui é o ND de 10, ele é bem escurão mesmo. Para o pessoal que não sabe o que é filtro, deveria ter comentado antes, não comentei. O filtro nada mais é que o óculos de sol para a lente das câmeras, ok? Então ele ajuda a diminuir a intensidade de luz ali na lente e com aquilo você gerar, dependendo do vídeo, você gera um aspecto mais cinemático no vídeo e na fotografia você consegue fazer longas exposições com a utilização dos filtros. E ele também tem um filtro gradual, ND gradual de 3 stops também, que é muito importante quando você está fotografando contra o sol. Às vezes o céu está bem mais claro do que o primeiro plano, então a gente utiliza esse gradual aqui para poder fazer essa compensação de luz, né? Então, qual foi a parte dramática disso? Esses filtros aqui, eles só encaixam na lente através de um adaptador, através do que a gente chama de holder, de algo que segura esses filtros aqui. Então, estava eu no aeroporto indo para a Islândia. Aqui na época que eu fui para a Islândia, tava um caos aqui no aeroporto e eu compartilhei isso também no primeiro vídeo. Tava um caos aqui, então eu cheguei no aeroporto com antecedência de mais ou menos umas 14, 15 horas. E dentro do grupo, isso já era na manhã do dia seguinte, perdão, eu vi uma mensagem no grupo, alguém me perguntando se tinha, não me perguntando, mas perguntando no grupo se alguém tinha um adaptador específico para o tamanho da lente. A minha lente aqui, ela é de 88mm, esse diâmetro aqui, e alguém estava perguntando se alguém tinha um de 69, agora eu não me recordo qual era o tamanho. Como no kit do holder vem vários tamanhos, eu falei, eu tenho, mas antes de eu responder no grupo, eu decidi checar na minha mochila para ver se realmente eu tinha. Na hora que eu vou checar na minha mochila, o que acontece? Claro! Só comigo, ou melhor, sempre comigo. Eu esqueci isso daqui. O holder, sem isso aqui, galera, o filtro não encaixa na lente. Como é que isso aqui funciona? Basicamente, isso aqui vem aqui na lente, eu coloco isso daqui aqui, certo? E o filtro eu encaixo aqui por cima. Só que eu esqueci. Como é que ia adiantar isso daqui? Nada. Esse modelo aqui é o modelo V7 da Nissan, é o modelo mais recente deles. Então entrou o modo desespero. Isso eram 9 horas da manhã, meu voo eram às 12, né, meio-dia. Eu moro 2 horas do aeroporto, então não dava para minha esposa levar o filtro para mim, porque eu já teria que estar embarcando. Aí, em vez de eu responder no grupo que eu tinha aquele adaptador, eu tive que perguntar se alguém tinha um filtro desse aqui sobrando. E milagrosamente, um dos participantes, o Martin, ele tinha o adaptador. Uma versão anterior, que é a versão V6, mas que funciona perfeito. A única diferença dela é o mesmo material, não muda o material. A única diferença é que aqui vem um adaptador e vem o circular, o polarizador circular. A diferença é que esse aqui eles chamam de True Color. Então ele não tem um color casting, né? Ele não dá uma mudança de cores como na versão V6. Deu um pouquinho de color casting em algumas imagens, mas não muito. E esse aqui ele já não tem esse color casting, mas salvou a viagem, que se não fosse isso aqui, junto com isso aqui, eu não conseguiria ter utilizado os filtros para poder fazer as fotos. Principalmente porque, qual que é o nome da expedição, galera? Expedição O Sol da Meia-Noite. Como é que eu iria fazer fotos pôr do sol, nascer do sol, na maioria das vezes, contra o sol, sem utilização de filtros? Seria muito complicado, né? Então, Martin, mais uma vez, cara, você salvou demais essa viagem aqui. Martin, thank you so much. I don't know if you're watching, but thanks a lot. You saved the trip, man. Então, dando a sequência aos equipamentos que eu levei, baterias. Levei 2 baterias. Apesar de ficarmos acampados na maior parte do tempo, só um camping não tinha eletricidade. Todos os outros tinham. Mas o grande problema é que éramos 12 fotógrafos, mais as outras pessoas acampando, né, no camping. Então a gente brigava, disputava as tomadas para poder fazer
a recarga dos equipamentos. Então, mais 2 baterias foram suficientes. Eu utilizei muito o meu Mac para poder fazer a carga das baterias. Então, eu utilizava uma bateria normalmente por dia nessa câmera. Então, no outro dia eu trocava, botava uma carregada na câmera e a descarregada durante a noite eu deixava carregando no Mac. Então, o Mac me funcionava por 2 noites carregando. Eu conseguia utilizar 2 noites carregando essas baterias. Então, eram 2 noites de carga de bateria. E eu sempre planejava poder carregar o Mac no próximo dia que desse. Porque para eu carregar o Mac, ele me demorava em torno de 1h30 para eu carregar o Mac todo. Agora, para eu carregar uma bateria dessa, demorava mais. Então, eu priorizava carregar o Mac para usar ele como um banco de carga, um banco de baterias, para eu poder carregar as baterias para a câmera. E também para o Pocket. O Pocket era mais fácil porque eu conseguia carregar, às vezes, no outlet, né, no carro ali mesmo, na van eu conseguia fazer essa carga dele. Algum companheiro de viagem, outro fotógrafo tinha um banco de baterias, né, um power bank portátil, então eu acoplava ali e o Pocket carrega rápido, então não tinha problema nenhum. Outra coisa, eu levei sobressalente foram os microfones. Apesar de eu estar utilizando o tempo todo o microfone do Pocket, eu não quis correr o risco de dar algum problema nesse microfone, então eu levei os meus outros, o meu microfone da Rode, que é o Rode Go, Wireless Go, que é esse daqui, que eu sempre utilizei nos meus vídeos feitos aqui em casa, ou quando eu faço vídeos utilizando essa câmera aqui. Então, é um microfone fantástico, mas, para ser bem sincero, esse aqui da DJI do Pocket não perde nada para esse daqui, mas eu levei como um sobressalente. Além disso, eu levei 2 memórias externas, um HD externo e um SSD. Esse aqui eu utilizei como backup, então tudo que eu jogava para cá, eu fazia o backup aqui, mas aqui foi o meu ponto principal. Então eu fazia edição por aqui, fazia o backup dos cartões de memória por aqui e ao mesmo tempo subia na cloud. E por mais incrível que pareça, pessoal, a qualidade da internet na Islândia é algo fantástico. Eu consegui subir em torno de 100 gigas de vídeo, naquele vídeo em que a van quebrou, que a gente teve que trocar a van. Então a gente ficou naquele hotelzinho no meio do nada lá, esperando chegar a nova van. A gente ficou lá por um período lá de quase 10 horas, alguma coisa assim. Em torno de 1h30 eu consegui subir 100 gigas de vídeo e de foto para a cloud, para o iCloud. Então eu fiz o backup na nuvem, fiz o backup no HD externo, nesse daqui, e ainda tinha um backup aqui. Então foram 3 backups que eu tinha, né? E falando de cartão de memória, eu levei 3 cartões de memória. Um sobressalente de 64 GB, esse aqui é o CF Express da R5, porque a R5 ela tem 2 tipos de cartões de memória. Ela tem um cartão de memória, um CF Express, aqui. Esse aqui foi um que eu levei de 128 GB. Ela tem esse cartão de memória aqui, um CF Express, e ela tem um SSD também, que eu levei de 64 GB. Como é que eu fiz a distribuição do armazenamento de fotos e vídeos? Para vídeos eu utilizei o CF Express, esse de 128, porque é um cartão que grava mais rápido, um cartão mais seguro para gravar vídeos. E como eu estava gravando em 4K e ainda em log, então eu precisava de algo bem mais seguro. E para as fotos, eu utilizei o SSD de 64 GB, que funcionou demais. Então eu conseguia rapidamente, depois de um dia, conectar direto no laptop, fazer o backup das imagens aqui, formatar e botar na câmera de novo. Mas para os vídeos, como eu disse, eu eu levei como um backup para se desse algum problema nesse de 128, esse CF Express aqui de 64 GB. Não utilizei, tá zerado, não tive problema nenhum com esse de 128 aqui. Então, para voltar a historinha no início do vídeo, a touca de cabelo está de volta. Para que eu utilizei essa touca de cabelo? Claro, visitei muitas cachoeiras, o tempo na Islândia muda o tempo todo, chove, para de chover, venta, enfim, como vocês puderam acompanhar na série. Então eu utilizava a touca de cabelo para exatamente proteger a câmera das gotículas de água de uma cachoeira, de chuva, coisas nesse tipo. E para que também? Então eu estava lá procurando composição por horas e horas e horas, de repente começava a chover ou de repente tinha o jato, né? O jato da cachoeira junto com o vento, vinha
aquele jato na lente. Então eu montava minha composição, limpava os filtros e encaixava a touca de cabelo lá para manter a composição e eu esperar o momento exato de poder fotografar. Então, para isso que eu utilizei a touca de cabelo, não para proteger a careca, não, mas para proteger a câmera, beleza? Ah, outra coisa muito importante, vamos deixar isso aqui de lado, isso aqui, ó, paninho microfibra. Tem que falar devagar porque eu sempre erro. Fibra, eu falo friba, bagunça. Para limpar a lente e principalmente os filtros o tempo todo ali, exatamente por conta. Por mais que eu utilizasse a touca de cabelo, quando eu tirasse a touca de cabelo podia respingar alguma coisa, então eu utilizava ali o paninho rapidinho para poder limpar os filtros e a lente. Beleza? Agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, extremamente importante, é o tripé, principalmente para a Islândia. Esse aqui é o meu Rolei de 3,5 kg de fibra de carbono que eu levei para a Islândia. Mas por que um trombolho desse, Alberto? Como vocês viram no episódio 8, a Islândia venta demais. Finalmente chegamos aqui no nosso ponto final do dia de hoje, na última localização. Tá ventando muito, vou virar para cá porque senão o microfone vai ficar impossível de vocês me escutarem. Tá ventando muito, tá muito frio. E eu fui um dos poucos fotógrafos que naquele dia consegui fazer algum tipo de registro de imagem, como essas duas fotos aqui. Então isso daqui foi uma das principais peças, equipamentos que eu levei para a Islândia. Sabendo dos ventos fortes de lá, eu decidi fazer esse investimento nesse tripé da Rolei. É um tripé alemão de fibra de carbono, ele é pesado sim, ele é bem grosso. Ele está mais pesado ainda porque eu estou utilizando uma Leveling Base da Leofoto. O que a Leveling Base faz? Ela me ajuda a nivelar a base da câmera, vamos assim dizer, para que eu consiga fazer panoramas, fotos panorâmicas, né? Sem modificar o nível da imagem. Então, 3,5 kg de equipamento que foram fundamentais para o sucesso de muitas das fotos que eu registrei. Se não fosse isso aqui, eu teria perdido muita imagem, por falta de foco, por conta do vento que está balançando demais. Então é um tripé fantástico, é pesado, não é para toda viagem que você utiliza esse tipo de tripé, mas para locais específicos. Se eu for para algum país onde que não vente, não tem necessidade nenhuma, não vente assim, né? Não vente como vente na Islândia ou na Irlanda, não tem necessidade nenhuma de levar um tripé robusto como esse aqui. Mas esse aqui é um tripé fantástico e eu recomendo demais. Vocês que querem um dia fazer uma expedição, vocês que estão procurando viajar para locais mais extremos, utilizem um tripé robusto. É ótimo ter um tripé mais leve para poder carregar, fazer caminhadas mais longas. Eu tenho dois deles, um da Neewer, dois da Neewer na verdade, e esse aqui da Rolei, mais pesado. Mas para viagens mais extremas, assim, locais mais extremos, é mais pesado, vai cansar mais, porém você vai conseguir fazer o registro das suas imagens com garantia de que as imagens estarão em foco, beleza? Então, juntando peso de tripé, peso de câmera das duas lentes do drone com as baterias do drone, são 3 baterias do drone, cada uma mais ou menos de uns 300, entre 350 e 450 gramas, mais memórias, mais baterias de câmera, mais filtros, enfim, mais o peso da mochila, porque a mochila dentro dela tem um arco de alumínio que, apesar de ser leve alumínio, agrega peso. Então tudo isso eu consegui botar na mochila 15 kg de equipamento. Carreguei 15 kg de equipamento por dia, fazendo em média em torno de 10 km de caminhada por dia, o que cobrou o preço das minhas costas. Minhas costas estão quebradas, mas valeu a pena demais. Foi mágico. Eu não posso utilizar outro tipo de palavra. Mágico, épico, fantástico. Um sonho realizado, como eu disse no começo. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada aos equipamentos que eu levei lá para a Islândia,
deixa o comentário aqui embaixo, tranquilo? Ah, e se liguem no canal também, porque tem surpresa vindo aí. Eu fiz uma viagem linda demais para Israel. Visitei Jerusalém, visitei Tel Aviv, o Mar Morto e Jaffa. Um local mágico, muito lindo mesmo. Então, se inscrevam, deixa o like de vocês e o comentário. Tranquilo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. E vocês sabem. See you!